Vamos lá, galera, vamos abordar os tipos de softwares proprietários dentro de noções de software. Vem comigo. Quando a gente pensa em software proprietário, esse software ele pode ser comercial, que é aquele software onde você vai efetuar o pagamento para aquisição da licença. Esse software pode ser um freeware, um shareware, um beta ou um demo. Esse assunto é relativamente tranquilo, mas a gente precisa estar preparado, né? Porque senão até aquilo que é muito fácil pode pegar você desprevenido. Então, vamos ver. O software comercial é o software que você vai pagar para adquirir licença. Esse software é um software proprietário, porque todos os direitos estarão reservados ao autor. E aí, para você instalar, você precisa pagar e concordar com a licença de uso. Essa licença do software proprietário, essa licença comercial, implica o pagamento. Agora, o proprietário, o criador do código que originou o programa, pode adicionar uma licença e possibilitar a utilização do software gratuitamente. Aí, aquele software é chamado de freeware. A primeira coisa que eu quero destacar é que você não pode confundir freeware com software livre. Ainda que durante a tradução você pense nisso, freeware é gratuito, mas não é livre. Qual é a diferença? Bom, o software livre ele tem um código-fonte aberto. O software livre pode ser estudado, pode ser modificado, adaptado, utilizado em qualquer sistema operacional. É como se no software livre a gente publicasse a fórmula daquele produto. No software proprietário, essa fórmula, que é o programa-fonte, é de propriedade do seu criador e não é aberto. Ele disponibiliza o programa gratuitamente porque ele quer. E o dia que ele quiser, ele pode lançar uma nova versão paga. Não precisa continuar sendo gratuito. Essa gratuidade é uma concessão do proprietário. Assim, hoje eu quero que essa versão seja gratuita porque eu quero divulgar meu produto. Enfim, estrategicamente é interessante que eu disponibilize gratuitamente. Eu vou deixar como um freeware. Vejam, o WhatsApp é um exemplo de freeware. É um aplicativo gratuito. O Waze é um aplicativo gratuito. A gente tem uma penca de programas gratuitos, freeware. Agora, o WhatsApp, ele é proprietário. Eu não sei como o WhatsApp foi feito. O WhatsApp não conversa com o Telegram. Não é uma coisa pública. É um software proprietário, sendo que ele não é comercializado, ele é distribuído que gratuitamente, é um freeware. Ok? Agora, qual a ideia do shareware? Esse shareware é aquele software que você compartilha por um tempo. Eu costumo brincar que a ideia do shareware é a ideia da política do amendoim. Como é que é a política do amendoim? A carioca conhece bem. A gente está sentado aqui no boteco. Botequim? É. Aí vem um carinha e coloca um pouquinho de amendoim na mesa. Aí tu fala assim, não quero não. Mas ele deixa um pouquinho de amendoim do mesmo jeito. E aí ele sai de perto. Aí você come um pouquinho do amendoim, aquilo é que nem pipoca. Quando você começa a comer, dá vontade de comer mais, aí ele volta. Aí tu começou a comer, tu acaba comprando. A ideia do shareware é deixar você usar durante um mês, durante um período limitado de tempo, para você provar, gostar e comprar. Então, essa é a característica do shareware. Ele vai compartilhar com você, mas ele vai compartilhar por uma fatia de tempo determinada. Agora, como é que é o software beta? O software beta é um software inacabado. Como assim? Ah,
vai surgir o Office 2035. Você quer experimentar esse Office 2035? Esse Office 2035 vai ser o quê? Um software beta. Ele não está pronto, ele não está sendo comercializado ainda. Mas se você for um usuário avançado e quiser acompanhar, servir, inclusive participar nesse processo de teste do programa, mas é um teste com o intuito de quê? De colaborar com sugestões, com feedbacks. Aí você pode usar uma versão beta. A ideia da versão beta é essa versão inacabada. Já o demo. Qual é a característica do software demo? Ele é incompleto. Incompleto. Veja aí, anota aí. O shareware ele tem uma limitação de tempo. O beta é inacabado e o demo é incompleto. Bom, eu tenho um colega que me pediu joguinhos para a filha dele. Aí eu passei um CDzinho com um monte de joguinho retrô, um monte de joguinho antigo e tal. E ele fica jogando com a filha dele. Acho maneiro pra caramba. E toda vez que ele me vê, ele agradece. Renato, pô, aquele CD é muito maneiro, cara. Centenas de jogos, muito bacana mesmo. Ele tá sempre agradecendo. Ele nunca reclamou que os jogos são beta. Por quê? Porque ele nunca passou da primeira fase, gente. Ele só vai descobrir que aquele jogo não está completo o dia que ele precisar dar continuidade. Como ele não consegue passar da primeira fase, ele fica feliz. Então imagina, o beta, qual é a característica dele? Eu posso usar mais de um mês, posso usar um ano, posso ficar usando para sempre. Só que ele não tem todas as funcionalidades. Essa é a característica do demo, ok? O demo tem essa característica. Então, o demo é um software incompleto. Cuidado para não confundir o beta com o demo. O beta é inacabado, o demo é incompleto. No beta, o software ainda não foi lançado. Você está usando antes dele ir para o mercado, com o intuito de dar feedback. No demo, o programa está sendo comercializado, você pegou lá uma versão gratuita, mas essa versão gratuita não tem todas as funcionalidades. É uma versão demo. Ok? Show! Então, vamos cair dentro das questões? Vamos. No freeware ele é gratuito. Anotei tudo. O comercial, você paga. O freeware é gratuito. O shareware, você usa por um tempo determinado para poder experimentar. O beta é inacabado e o demo é incompleto. Show! Vamos para a primeira questão. Um software é proprietário quando? Quando que um software é proprietário? Quando ele tem autoria. Um software é proprietário quando ele tem autoria. Quando ele não tem autoria, a gente diz que ele é de domínio público. Ok? Se alguém quiser criar um programa e não colocar autoria, aquele programa cai em domínio público. É como se eu perguntar para vocês: tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Cara, quem é que criou essa música? Sei lá. Ninguém sabe ao certo quem criou a música, a marchinha do carnaval e tal. Então aquilo é de domínio público. Qualquer um pode cantar, não tem que pagar royalties a ninguém. Qualquer um pode gravar, pode utilizar num programa de TV. Existem situações onde uma propriedade intelectual cai em domínio público. Existem legislações para isso, que determinam uma periodicidade de tempo. Depois de 60 anos, aquela música, aquele livro, aquela
propriedade intelectual vai cair em domínio público. Beleza. Na computação, a gente não tem essa, vamos dizer, essa decadência para o domínio público, porque a computação não tem ainda esses 60 anos de software. Né? O software, a vida útil do software, ela é muito mais curta. Logo, ele acaba sendo de domínio público quando ele não tem autoria, quando ninguém sabe quem fez. Aí, embora nunca tenha caído em prova, o que seria um exemplo de software de domínio público? Normalmente uma ferramenta hacker, um vírus, coisas que são ilícitas, ninguém vai querer colocar autoria. Aí acabam caindo em domínio público no sentido de que qualquer um pode decodificar para poder estudar, pode fazer a engenharia reversa daquele software sem ser penalizado, né? Tentar a partir do executável chegar ao código-fonte. Isso acaba sendo possível no caso dos vírus, porque não há uma proteção daquele conteúdo, daquele programa. Então, um software é proprietário quando? Quando ele tem autoria. Vamos ver aqui. Quando ele é baseado em licenças do tipo Creative. O que são as licenças Creative? São as licenças onde há algumas liberdades. Nessas licenças Creative, o autor ele pode colocar que aquele software pode ser utilizado para fins educacionais. Aquele software pode ser utilizado por pessoas físicas. Então, nesse software Creative, a gente tem algumas liberdades. Ele não é totalmente proprietário, mas ele não é totalmente comercial, mas ele também não é livre. É uma licença, um tipo de licença, eu diria, intermediária. Ok? Letra B. Um software é proprietário quando pode ser copiado e distribuído livremente? Não. O proprietário, se você distribuir, você está ferindo a licença. Você não pode piratear um software proprietário, que seria distribuir livremente, seria um exemplo de quê? De pirataria. Então a letra B está errada. O software é proprietário quando ele possui licenças limitadas por usuário? Ah, cada usuário vai ter uma limitação de licenças? Não é isso. Quando o software é proprietário, quando ele tem autoria. Quando ele, para ser utilizado, o usuário deve adquirir uma ou mais licença de uso. Ou seja, o autor deve permitir a utilização daquele programa. Então, o gabarito da questão aqui vai ser letra D de delta. Vamos para a Defensoria Pública do Rio. A internet é possível encontrarmos programas que são distribuídos gratuitamente na internet, mas com algumas limitações de uso. E agora? Programas que são incompletos ou que só funcionam por um curto período de tempo. Esses programas são classificados como... Vamos lá. Phishing não é um programa. Phishing é um golpe. Uma fraude financeira. Então, a letra B está errada. A letra A, adware, pode ser considerado um tipo de spyware que exibe propagandas. Tipo de spyware, malware, um software malicioso que exibe propagandas. Exibe anúncios, propagandas. Freeware é o software gratuito. Mas o enunciado está dizendo que tem limitação de uso. Na hora de compartilhar, eles funcionam por um curto período de tempo. Então vai ser o quê? Letra D de delta. Ok? Shareware é a resposta
é o programa que vai ser da política do amendoim. Letra D de delta. Maravilha. Próximo. A forma de distribuição de software permite copiar, distribuir sem restrições e usar experimentalmente por um determinado período, após o qual, para continuar o uso, é necessário pagar um valor que geralmente é pequeno em relação a outros softwares proprietários. Isso é denominado o quê, pessoal? Vamos lá. Malware, com L só, é um programa malicioso. Ou seja, vírus, cavalos de Troia, worms, backdoor, ransom, rootkit são exemplos de malware. Na letra D, firmware é um programa gravado de fábrica. Programa gravado pelo fabricante. Shareware é aquele programa que vai ter limitação por um determinado período. Gabarito, letra C. Esse littleware aqui não existe. E freeware é o software gratuito. Então, gabarito, letra C. Ok? Próxima questão. Analise as informações a seguir relativas aos tipos de distribuição de aplicativos. São aplicativos de uso gratuito, podem ser executados por qualquer pessoa por prazo indeterminado. Prazo indeterminado é o freeware. Então, se o item 1 é o freeware, eu já eliminei 3 alternativas. Item 2. São aplicativos de uso gratuito. Podem ser executados por qualquer pessoa, porém, por tempo determinado, enquanto ainda está em desenvolvimento. Ainda está em desenvolvimento. Se ele está em desenvolvimento, ele é inacabado. Se ele está inacabado, eu vou pensar na versão beta. E aí, ó, acabou a questão, gabarito é letra C. Vamos bater para ver? São aplicativos de uso gratuito, porém com limitação de uso, obrigando o usuário a comprar a versão completa se necessitar executar o aplicativo por completo. Quando ele está incompleto, uma definição correta seria o quê? A versão demo. Perfeito. Demo. E no item 4, são aplicativos de uso gratuito, porém funcionando por um prazo determinado. Após o final do prazo, o usuário decidir comprar ou não o aplicativo, vai ser um shareware. Ok? Gabarito aí, gente. Letra C de Charlie. Freeware, beta, demo e shareware. Vamos para a próxima. Quando um software pode ser usado livremente, sem pagamento de licença e sem restrições quanto à funcionalidade e prazo de uso, chamamos de... Quando um software pode ser usado livremente, sem pagamento de licença e sem restrições quanto à funcionalidade e prazo de uso. Eu posso chamá-lo de quê? De freeware. Porque ele é gratuito. Software básico, a gente vai lembrar que é o Windows. É o sistema operacional. O Windows é um exemplo de software básico. O shareware é aquele gratuito por tempo determinado. Firmware é gravado de fábrica, como o BIOS. O BIOS é um exemplo de firmware. E software proprietário é aquele software que você vai pagar para poder utilizar. Na verdade, o software proprietário é o software que tem autoria. Aí o software comercial é o software proprietário que você vai pagar para poder utilizar. Ok? Galera,
Se caiu uma questãozinha na prova, perguntando, por exemplo, sobre o Word e Excel, ele pode colocar: o Word é um software proprietário e comercial. Certo ou errado? Perfeita questão. O Word e o Excel são softwares proprietários e comerciais. Por quê? Porque a gente tem que pagar licença para poder utilizar. O Windows vai ser um software proprietário e comercial. Legal. Um WhatsApp da vida é um exemplo de freeware. Por quê? Eu posso instalar gratuitamente. Bom, vamos continuar. Há uma categoria de software que possui as seguintes características. Item 1. O desenvolvedor ou fabricante disponibiliza gratuitamente uma versão de software com algum tipo de restrição, tais como uma menor quantidade de funcionalidades do que a versão paga, ou um tempo de uso limitado, por exemplo, 30 dias, quando ao final do prazo é solicitado ao usuário que pague a licença para acessar todas as funcionalidades do software, ou para poder continuar a utilizá-lo. Veja, se ele colocasse que tem menos funcionalidades e que pode ser usado, né, por um tempo indeterminado, porque ele não é completo, eu pensaria na versão o quê? Demo. Mas como ele está restringindo por 30 dias, eu vou pensar no shareware. Então, o item 1 tem um conceito do shareware. Parece que todas as definições são de um único programa. Vamos ver. Item 2. O software normalmente é protegido por direitos autorais. Sim. Até porque esse fabricante é que vai querer vender. A disponibilização do software com funcionalidades limitadas ou gratuitamente por um período de tempo normalmente tem como objetivo divulgá-lo ou permitir que usuários o testem antes de adquiri-lo. Nesse caso, esse tipo de software é chamado de shareware. Gabarito letra B. Ok? Freeware é gratuito. Groupware não é uma definição. Domínio restrito também não é uma definição. Embora eu consiga entender o que está escrito, não é uma definição, uma classificação. E software livre ou de código aberto é uma outra categoria de software onde a gente tem liberdades, uma licença pública garantindo liberdades daquele programa continuar sempre livre. É um outro ponto da matéria que vai ser estudado separado. Mas, de antemão, o software livre tem a característica de quê? Do código aberto. E ele é diferente do freeware. Porque o freeware é gratuito, mas não tem o código-fonte publicado aberto. Legal. Freeware são softwares sem qualquer proteção de direitos autorais. Já está errada a questão. Quem não tem proteção de direitos autorais é o software de domínio público. O software de domínio público ele não tem autor, aí ele não tem proteção de direitos autorais. Beleza? O freeware ele continua sendo proprietário. Ele foi desenvolvido por alguém que registrou ele, que divulgou ele sob uma licença. Você concordou em utilizar aquele programa gratuitamente, mas ele tem autoria, ele tem um dono, ele tem uma propriedade. Legal. Errada a questão. Vamos lá, galera. Questão do Instituto Federal do Mato Grosso. Sobre softwares aplicativos denominados freeware. O que é o freeware? É o software gratuito. Análise afirmativas. Item 1. É distribuído gratuitamente a todos? É o que o nome sugere. Então, item 1 é verdadeiro. 2. É protegido por direitos autorais? Sim. O software freeware
ele é gratuito, mas ele tem uma empresa por trás que o desenvolve, que o distribui. Então, ele tem propriedade. Ele é protegido por direitos autorais. 3. O autor mantém a propriedade legal? Sim. O autor vai ser dono da marca. A próxima versão daquele programa não necessariamente vai ser gratuita. Então, os 3 primeiros itens são verdadeiros. O quarto é que pode ser a maior pegadinha. O autor pode impor restrição de uso? E aí? O software é gratuito, mas ele pode impor restrição de uso? Sim. Ele pode impor restrições. Como, por exemplo, você pode usar aquele programa gratuitamente, mas você não pode fazer a engenharia reversa daquele programa. O que é engenharia reversa? É pegar o executável pronto, aquele produto final, e tentar decodificar ele para chegar ao código que o originou. Você não pode fazer isso. Se a gente tentar fazer uma analogia, imagina eu pegar a Coca-Cola, contratar excelentes químicos e pedir que eles me digam a fórmula da Coca-Cola. Isso seria ilegal. A Coca-Cola patenteou lá aquele refrigerante. Então a gente não pode fazer a engenharia reversa daquele refrigerante. A gente não pode fazer a engenharia reversa de um remédio e quebrar uma patente, por exemplo. Existem legislações que vão assegurar determinados produtos. Então, o software proprietário ele tem uma série de restrições. E ainda que ele conceda a sua utilização gratuita, ele pode impor restrições. Ok? Logo, o item 4 também é verdadeiro. Lembrem que o software é proprietário. O dono do software pode determinar as condições que ele quiser. O fato de ser um freeware só está indicando que ele é o quê? Gratuito. Existem programas gratuitos que só podem ser usados para fins particulares pessoais. Não podem ser usados para fins profissionais. Seria um exemplo de restrição. É possível que eu pegue uma versão gratuita e possa usar na minha casa, mas eu não posso usar na minha empresa, no meu trabalho. Estou entendendo. Então, são restrições que podem ser impostas. Os 4 itens são verdadeiros. O gabarito aí é o quê, gente? Letra A. Legal. Vamos para a próxima. Os softwares apresentam algumas definições relacionadas à forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um tipo. Podemos dizer que um software do tipo shareware é shareware quando? Qual é a ideia do compartilhamento aí? Quando ele é distribuído livremente, não revela o código-fonte, mas possui licença para redistribuição. Aí, pessoal, é um freeware. O freeware não revela o código-fonte, mas permite que você distribua gratuitamente. Utilize gratuitamente. Letra B. É utilizado de forma gratuita e ainda pode ser modificado ou redistribuído. Aí é o software livre. É diferente do freeware. Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o usuário visualize propagandas. As propagandas caracterizam o hardware. Trata-se de um programa sem copyright e, portanto, distribuído livremente. Sem copyright é o programa que não tem autoria, de domínio público, por exemplo. É distribuído gratuitamente, mas requer pagamento depois de um período de teste. Se você quiser continuar usando, você vai ter que comprar. Então, o gabarito aí é o que, gente? Letra E. Vamos que vamos. Os softwares apresentam uma diversidade muito grande de tipos e categorias, e as classificações são adotadas de acordo com o enfoque adotado. Alguns desses softwares podem ser distribuídos gratuitamente, entretanto, requerem que seu usuário visualize propagandas para poder usar o programa. Sempre que você pensar em propaganda, em anúncio, a gente vai ter que pensar no hardware.
Observem que o comum é o cara que cria um programa querer ganhar dinheiro. Né? Quando ele disponibiliza aquele programa, a intenção dele normalmente é ficar rico. É possível que você disponibilize algumas versões para ganhar mercado. O Windows, por exemplo, ele só começou a ser comercializado na versão 3. O professor não teve versão 1, versão 2? Teve. Mas ele só começou a ser comercializado na versão 3. O Excel só começou a ser comercializado na versão 4. O Word na versão 2. Teve versões anteriores? Sim. Mas ele só começou a ser comercializado. Veja, a gente teve Internet Explorer versão 11. Ele nunca foi comercializado. Ele sempre foi distribuído gratuitamente, um freeware. Por quê? Como é que a Microsoft ia querer comercializar um browser se tinha Google Chrome, Firefox, vários outros que eram livres, além de gratuitos, né? Eram livres. Então, a Microsoft não tinha o Internet Explorer como sendo predominante no mercado. Se ela tentasse vender, aí mesmo que ela não teria espaço. Então, ela mantinha o Internet Explorer lá gratuito, com freeware. Agora, o Excel, quando surgiu o Excel, existia um programa chamado Lotus 123, que era top. Só quando as pessoas começaram a olhar para o Excel, depois que ele foi distribuído gratuitamente, e começaram a conhecer o Excel, é que a Microsoft lançou a versão paga. É uma estratégia, muitas vezes. Você lança um programa gratuito, as pessoas conhecem, aquilo ganha popularidade, e aí depois você lança uma versão paga. Pode ser uma estratégia de marketing. Agora, ainda existem programas que, ao invés de querer ganhar dinheiro com a licença, eles podem ganhar dinheiro com propagandas. Aí você baixa o programa, instala, e durante o uso ele fica mostrando propaganda, mostrando propaganda. É a maneira que a empresa tem de ganhar dinheiro. Pessoal, mas eu não quero ver a propaganda. Então você vê se tem uma versão paga. Aí você paga e tira a propaganda. Esses programas que têm propagandas, normalmente tem uma versão paga. É como se fosse um free e um premium. No free, para você usar de graça, você tem que ficar condicionado à propaganda. Se você pagar, aí você tira a propaganda. Aí você tem um premium. Na internet tem muito serviço assim. E a gente pode fazer downloads de programas que são assim. Essa propaganda, essa propaganda dentro do programa, ela vai ser um adware. E muitas vezes esse adware é taxado de spyware, porque é possível que ele capture algumas informações da sua utilização para mostrar propagandas direcionadas. E assim, ter melhores resultados com aquela propaganda. Aí o adware é classificado como tipo de spyware. Beleza? Observem que a gente está falando aqui de licenças de software. Então eu não posso dar como exemplo o YouTube. Professor, mas o YouTube, quando eu assisto as videoaulas no YouTube, tem um monte de propaganda. Se eu me tornar um assinante premium, aí para de ter propaganda. Eu sei, meu filho, mas o YouTube é uma página. Então não é um bom exemplo a página. Embora haja essa semelhança, página não é programa. Então, existem serviços na internet que são free ou premium. Free é aquele serviço que você pode usar gratuitamente. Premium é aquele serviço pago. Beleza. Serviços da internet não são confundidos com tipos de software, compreende? Software é aquele programa que eu vou baixar e instalar na máquina. Então, por exemplo, baixei o WhatsApp, baixei o Telegram, instalei no meu celular, eles são programas. Então eu vou classificar eles, eles são freeware. Legal. Agora eu baixei um programa que eu uso
mas num determinado momento ele mostra propaganda. Aí aquele programa tem adware. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Propaganda é o quê? Adware, gabarito, letra B. Vamos que vamos. Software com licença para uso restrito. Para uso com ou sem fins lucrativos, acadêmico, etc. Possui suas funcionalidades completas por tempo ilimitado, sem custo monetário. Sem custo monetário é o quê? Freeware. Aí é um programa gratuito. Ele tem licença, ele é proprietário, mas ele não é comercial. Ele foi distribuído gratuitamente. É um software freeware. Gabarito letra E. Professor, a letra A não é mal feita porque todo freeware é um software proprietário. É verdade. Mas você tem que perceber o objetivo da questão. Quando ele fala sem custo limitado, sem custo monetário, ele está dizendo que é gratuito. Gratuito é característica do software freeware. Legal. Malware é um programa malicioso. São os tipos de vírus, worms, cavalos de Troia. Hardware é parte física da máquina, não é programa. Shareware tem limitação de tempo. Então o gabarito aqui é letra E. Vamos para a próxima. Em relação aos tipos de licenciamento ou distribuição de um software oferecido ao usuário final, analise as assertivas. Agora, o item 1 é legal, porque esse conceito de trial se confunde com o conceito de shareware. O que é o trial? O software funciona, mas não de maneira completa. Para utilizar todo o potencial, o usuário deve comprá-lo. A ideia do software trial é que você vai usar para testes. Então você testa antes de comprar. É como se você estivesse experimentando. Eu vou considerar o item 1 verdadeiro. Item 2. Freeware é um software gratuito, geralmente para pessoas físicas. Em alguns casos, pode existir uma versão paga para uso corporativo. Beleza, o freeware pode ter restrições, mas o freeware é gratuito. 3. Shareware são softwares que funcionam por um determinado período de tempo. E depois o usuário deve decidir se adquire ou não o produto. O item 3 também é verdadeiro. E o que é o Open Source? É o programa de código aberto. É um software de distribuição livre de código-fonte aberto e disponível gratuitamente para download. Então, todas as afirmativas estão corretas. Gabarito aí, gente. 1, 2, 3 e 4. Letra B de bravo. Ok? Uma questão boa para guardar as definições. E ela apresenta aí um conceito de trial, que é o conceito de testes. Bom, com isso, a gente fecha essa matéria de noções de software relacionada aos programas proprietários, né, os tipos de licenças comerciais existentes. Vamos que vamos, galera. Valeu!